objetivo do vídeo de hoje é ajudar você a entender esse cenário geopolítico que vai se traçando, principalmente em relação à guerra na Ucrânia. Porque tem muita gente falando que essa guerra está para acabar, depois de 3 anos, ela completou 3 anos. Alguns líderes mundiais, como por exemplo o Emmanuel Macron ontem, falou que ela vai acabar nas próximas semanas ou próximos meses. Só que ainda assim existem alguns empecilhos para que isso aconteça. Existem algumas coisas que são bem complicadas, alguns nós que são bem difíceis de desatar. E eu trouxe um mapinha hoje para a gente ver isso, porque a gente vai entender esses nós, o que se trata aqui. Vamos lá então, já abri a imagem, eu trouxe um mapa e a gente vai trabalhando em cima desse mapa, tá bom? Deixa eu aumentar um pouco meu microfone aqui. Vamos lá. O que a gente tem nesse cenário? Primeiro vamos falar da Ucrânia, tudo que está se gerando em torno da Ucrânia, esse país aqui. Deixa eu fazer um contorno aqui, certo? Em torno aqui da Ucrânia. Ok. Por quê? Porque nós vimos recentemente que eu já falei isso, falei no vídeo de ontem, inclusive, esse embate que o Donald Trump está fazendo com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, porque o Trump falou que queria as terras raras da Ucrânia em troca da paz, certo? Em troca de ajuda militar, na verdade. E o Zelensky falou que a Ucrânia não estava à venda, mas ontem ele falou assim que ele deixaria o cargo, ele tinha trocado umas farpas com o Trump, ele falou que ele até deixaria o cargo se os Estados Unidos enviassem tropas. Só que aí o Putin não vai aceitar. O Putin não quer tropas dos Estados Unidos ou, no geral, da OTAN em território ucraniano. Então esse é já um empecilho. E aí, completando 3 anos dessa guerra, líderes mundiais visitaram a Ucrânia. Teve a conferência em Kiev, e eu falei sobre isso também. Nós tivemos membros da Comissão Europeia, de outros países também visitando a Ucrânia, falando da necessidade, inclusive, de colocar tropas da OTAN dentro da Ucrânia, que eles vão chamar de tropas de paz, para fazer um esforço de paz na Ucrânia. O Putin falou que não queria isso. E aí, passado esse tempo, começou inclusive uma troca de farpas entre o Donald Trump com os líderes europeus, porque o Donald Trump falou assim que não queria negociação de paz na Ucrânia, com a participação da Ucrânia, nem com os líderes europeus. A negociação de paz seria Estados Unidos e Rússia, e os europeus criticaram o Trump, o Zelensky teve um mal-estar ali com o Donald Trump. E aí, ontem, nós tivemos a visita do Emmanuel Macron à Casa Branca, aos Estados Unidos, numa reunião com Donald Trump para discutir, entre outras coisas, a questão da Ucrânia, a questão da paz na Ucrânia. Então nós temos aqui o primeiro ponto, certo? Teve alguns equívocos ali na reunião, depois eles fizeram uma coletiva de imprensa. O Donald Trump disse que a Europa vai receber os ganhos em cima do investimento na guerra e tal. Inclusive você tem uma notícia hoje que a ONU e a estimativa da ONU e do Banco Mundial e da Comissão Europeia falando que a reconstrução da Ucrânia vai custar cerca de 2,8 trilhões, isso em reais, tá? E você faz a conversão aí para dólares. 2,8 trilhões de reais para essa reconstrução, porque 13% das residências do território ucraniano, que é esse pontinho vermelho que a gente está vendo aqui, 13% foram destruídos, o que equivale a cerca de 2,5 milhões de lares, de famílias, de pessoas, né, que foram afetadas. E aí, um ponto importante, que tanto Emmanuel Macron quanto Donald Trump, nessa reunião, concordaram em enviar tropas da OTAN para a Ucrânia, o envio de tropas de paz, tá? Então vamos colocar isso aqui, ó. Concordaram em enviar tropas de paz para a Ucrânia. E aí, o que acontece? E o Donald Trump, ele é aquele cara que sai falando, aquele líder mundial que sai falando, atropelando todo mundo, ele não quer saber. E ele falou que o Putin concordaria, que o Putin concordou com ele que poderia enviar tropas de paz para a Ucrânia para dar início ao processo de cessar-fogo, processo de paz entre Ucrânia e Rússia.
Vamos lembrar que há pouco tempo atrás o próprio Trump falou que não precisaria de Europa, não precisava de nada disso. O que seriam então essas tropas? São tropas da OTAN. Aí ontem mesmo, o Kremlin, certo? O governo russo, porta-voz do governo russo, já desmentiu o Donald Trump. O porta-voz do governo russo falou assim, o objetivo dessa guerra, desde o início, era evitar a presença da OTAN no leste europeu. Então, eles mantêm essa postura. As tropas, mesmo que sejam chamadas, porque são tropas de paz, isso não vai acontecer se depender do ponto de vista russo. Então, não adianta, isso não vai acontecer. Então, a gente já tem aqui um primeiro talvez, ponto de conflito entre Putin e Trump, mas algo ainda que pareça bastante sutil, certo? Não, isso não vai acontecer. O Putin falou, não, a guerra é por conta da presença da OTAN, então isso não vai acontecer. No mesmo dia que o Macron ele reunia lá com o Donald Trump, nós tivemos também uma reunião, só que dessa vez por telefone, entre Xi Jinping e o Vladimir Putin. E aí o governo chinês já deu um parecer do que foi essa reunião por telefone do Xi Jinping. São parceiros políticos, são parceiros comerciais, a gente está falando de China e Rússia, certo? Nós estamos falando de China e Rússia, são parceiros políticos, são parceiros, inclusive, que dão nome ao BRICS, como você sabe, certo? E aí, o que foi falado nesse ponto? A China reafirmou o que fala desde o início dessa guerra, que a busca pela paz é constante, é uma defesa da China. Então, a negociação pacífica dos conflitos, que eu já tenho falado para quem já está acompanhando os nossos vídeos aqui há mais tempo, a gente fala isso. Qual que é a guerra da China? A guerra da China não é uma guerra internacional. A China só entra em conflito militar nesse atual momento se fizerem uma intervenção internacional em Taiwan. Aí ela fala, não, aí eu defendo o território que é meu, certo? Mas em todos os outros pontos, a China fala, solução pacífica dos conflitos. Só que qual que é o problema aqui? Qual que é a relação? Então a China reafirma isso e diz que continua firme e forte como parceira da Rússia, que tem países que têm laços em comum de décadas. A gente sabe disso, são dois países que passaram por revoluções, continuaram, ainda que em vários momentos da história tivessem esses laços abalados, como, por exemplo, quando a gente chega lá em 1953, após a morte do Joseph Stalin, você tem o início do governo de Khrushchev na União Soviética, o Mao Zedong, que seria mais ligado à política do Stalin, você tem um afastamento maior, né? Mas depois, com a morte do Mao Zedong, você já volta a ter uma reaproximação. Então, são parceiros, certo? São parceiros. Agora, são parceiros, são amigos diplomaticamente, né? Do ponto de vista comercial, do ponto de vista político. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou colocando essa relação China e Rússia, ou Xi Jinping e Putin? Porque existe essa relação que a gente citou já agora no começo, que é uma relação entre Putin e Trump. Porque Putin e Trump têm se aproximado. Apesar disso que eu falei agora há pouco para vocês, que o Putin, o Kremlin, o governo russo desmentiu o Trump falando que aceitaria tropas lá de paz externas na Ucrânia, e falou que não. Mas eles têm, desde quando começou o governo Trump, desde 20 de janeiro de 2025, ele tem se relacionado com o Putin em busca desse cessar-fogo, dessa relação de paz. Vamos lá. Essa relação, por que eu trouxe a questão do Xi Jinping e do Putin? Porque Donald Trump, atenção, Donald Trump tem sido, os Estados Unidos, tem sido hostil. Opa, eu vim aqui embaixo, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Tem sido muito hostil em relação à China. Inclusive, um dos secretários do Trump, o Marco Rubio, é um cara anti-chinês, né? Essa relação tem sido hostil entre China e Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa questão da guerra comercial, que eles defendem uma ideia de uma guerra comercial contra a China, taxação contra a China, e a China responde do outro lado também. A gente tem visto isso. Se os Estados Unidos fala de um lado, começa a sancionar
os chineses vão lá e respondem também. Recentemente, os chineses colocaram várias empresas dos Estados Unidos como empresas perigosas. Assim, os Estados Unidos fez também com a China. Inclusive, essa relação ela é abalada, apesar deles terem se reunido recentemente e tal, por uma questão diplomática, mas essa relação tem sido abalada. Inclusive, a China falou que não vai mais exportar os metais necessários para a construção e fabricação de condutores e semicondutores nos Estados Unidos. Recentemente a gente viu, por exemplo, o TikTok sendo banido na China. Depois o Donald Trump ele viu que não ia ser tão fácil, ele tentou lá parar com isso. Ele falou, não, vamos dar mais um tempo para a explicação do TikTok. TikTok, que é da ByteDance, empresa chinesa. Então você tem todas essas questões. Então há um processo de conflito, mas isso, que acho que é importante, o Xi Jinping disse que essa relação de Trump com Putin, dessa relação de proximidade, e o que não tem essa proximidade entre Estados Unidos e China, o Xi Jinping falou, isso não vai abalar a nossa relação com a Rússia. A relação com a Rússia é duradoura e mais consolidada do que vocês imaginam, do que essa relação entre Putin e Donald Trump. E aí eu falo para vocês, o Donald Trump já queria, desde o início ele fez então essa oferta para o Zelensky, falando, ó, se vocês liberarem as terras raras onde se produzem, né, onde a gente consegue achar uma matéria-prima, os minerais, os metais raros, terras da Ucrânia, a gente pode enviar tropas aí para a Ucrânia e tal. E aí o Zelensky falou que não, não está à venda, né, a Ucrânia não está à venda. O próprio Putin falou assim, não, essas terras da Ucrânia interessam aos Estados Unidos de fato. Só que quando o Putin fala isso, ele não está falando para enviar tropas dos Estados Unidos ou da OTAN para a Ucrânia. Ele está falando que se a Ucrânia quiser ter uma relação comercial com os Estados Unidos, como país, pode ter. Mas não pode ter envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, porque aí seria uma guerra da Rússia contra a OTAN, não contra a Ucrânia. Compreenderam? E por que os Estados Unidos quer esses metais? Já falei para vocês também. Porque a China está sancionando. A China essa relação comercial entre China e Estados Unidos está abalada a cada dia mais. Essa relação, porque a China já falou, a gente não vai exportar mais os metais necessários para a produção de condutores e semicondutores. E são justamente esses metais que são encontrados em território ucraniano, já que os Estados Unidos perde da China, que é a maior exportadora desses metais, fala, então vamos achar na Ucrânia. Então, reparem nesse processo. Está parecendo aqui um jogo, para quem gosta de jogo de estratégia, por exemplo, um Civilization, por exemplo, que às vezes você está em guerra contra um país, contra uma civilização, mas tem uma outra civilização que é amiga das duas ali. E aí, como é que fica? Você vai parar essa guerra? Você vai tentar fazer um acordo de paz, entregar parte do seu território? Como é que você vai fazer? Inclusive, se vocês quiserem me seguir na Twitch, recém lançou o Civilization 7, eu posso fazer live lá para vocês, tá bom? O link aqui no comentário fixado, tá bom? Então, entendam essa relação, que não é uma questão tão simples assim de falar assim, a guerra vai acabar. De um lado, fala, não, vai dar para enviar tropas para lá. E o Putin fala, não pode enviar tropas. Mas do outro lado, o Putin está ligado ao Xi Jinping. E aí? Compreenderam a complexidade disso? Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham. Logicamente que eu vou ficar aqui de olho em mais assuntos relacionados a isso, porque é algo que me interessa muito. Eu acho que eu consigo explicar de uma maneira didática, que todo mundo entenda. E aí você pode dar sua contribuição, correção, crítica construtiva, sempre com muita educação, que acho que são válidas, né? Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!